Evangelho de Mateus, é um dos textos do calendário litúrgico para o dia de hoje. Mateus capítulo 22, ao lado aí do Salmo 96, que nós já lemos, de outros textos bíblicos. São textos que nos convidam assim a um olhar além, um olhar para fora, um olhar além de nós mesmos. Mateus 22, eu farei a leitura dos versículos 15 a 22. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? De quem é a foto que está aí nessa moeda? O que está escrito? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor uma vez mais? Pai Santo, a Tua palavra é tão bela, Pai, e faz tanto bem aos nossos ouvidos. E a nossa expectativa nesta hora é que ela faça bem à nossa alma também, Senhor. Que ela toque no nosso coração e que ela faça algo novo dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Ramais, Israel, Palestina, Cisjordânia, israelenses, judeus, Hezbollah, Biden, Putin, por aí vai. Isso lá. Furto de armas dentro de um quartel. Professor que apanha de aluno dentro de sala de aula por causa de desafio da internet. Membro de crime organizado que tem treinamento dentro do lugar em que eles moram. Isso com o relativo conhecimento da sociedade. Isso aqui. Não estou falando nenhuma novidade, não, né? Acho que cada um de nós ouvimos um pouco disso por aqui e por ali. Diante destas e diante de outras notícias e situações que a gente poderia citar aqui, e que de alguma maneira tocam a nossa mente, tocam o nosso coração, a gente fica com isso na cabeça de alguma forma, é muito possível que a gente ou diga, não é, ou ouça alguém dizer coisas como isso aqui que eu vou reproduzir agora. Diego, eu não estou nem aí para essas coisas não. Não estou nem aí não. Esse negócio de política, administração pública, outros países, não tem nada a ver com isso não. Diego, olha só, isso não tem nada a ver diretamente com a minha vida, particularmente, não apenas aqui com a região que eu moro, mas não me atinge de forma alguma. Na verdade, Diego, as coisas sempre foram assim. Não adianta.
Ficar pensando muito, ficar procurando solução, não tem o que fazer, nada pode mudar. Diego, na real mesmo, aqui entre nós, sem ninguém ouvir, tem que piorar. Quanto pior, melhor. Sabe por quê, Diego? Isso eu já ouvi também, né? Quanto pior, melhor. Porque aí Jesus volta. Quem já ouviu isso, gente? Eu já ouvi isso. Tem que piorar, quanto pior, melhor, porque aí Jesus volta. Não, a Bíblia diz isso, não é que vai ter o apocalipse lá, então tem que ficar ruim mesmo. Gente, olha só, como cristão, como é que eu devo me posicionar diante dessas realidades? Não é? Como um seguidor de Jesus, quais devem ser as bases para que eu emita algum tipo de opinião sobre essas realidades? Porque isso é um negócio importante. Eu faço aqui uma pequena vírgula, não é? A gente falava no estudo bíblico na sexta-feira, a gente vive um momento da história em que todo mundo tem que ter uma opinião sobre alguma coisa, não é? E deram um negócio abençoado para a gente, botaram isso aqui na minha mão e na sua, e isso aqui com acesso à internet, gente, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, beleza? Como cristão, como eu me posiciono? Como eu devo opinar? Afinal de contas, eu sou chamado para ser sal da terra e luz do mundo, não é? Eu sou chamado para ser luz, para iluminar. E é interessante porque vai dizer o Jordan Peterson, né? Às vezes eu tenho todas as soluções para o conflito Israel-Palestina, né? Mas eu não estou nem arrumando a minha cama. Eu não estou nem arrumando a minha cama. A gente precisa refletir sobre isso, porque se a gente não tem uma visão bíblica sobre esses assuntos, não é, a gente está, de alguma maneira, falhando na nossa caminhada. Se a gente não se posiciona à luz do texto bíblico, diante da realidade que se apresenta para nós, a gente está, de alguma maneira, falhando na nossa caminhada cristã, porque a Bíblia fala conosco sobre esses assuntos também. Então, como a gente sempre procura fazer aqui, a gente vai entender o texto, tanto quanto nos é possível entender no tempo que nós temos, e aí recolher dele algumas das suas lições. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, a gente vai se localizando no texto. Você vai perceber, não é, que a gente está após a parábola das bodas, aquela parábola que Jesus conta para os fariseus, dizendo para eles o seguinte, um grande homem, muito rico, fez um jantar espetacular e ele tinha os convidados certos. E esses convidados certos desprezaram o convite, desprezaram o jantar. Então ele passou a chamar outros que inicialmente não estavam convidados. Um recado claríssimo. Eles entenderam na hora. Eles entenderam, ele está falando da gente. A gente foi convidado e está desprezando. A gente tem que dar um jeito nesse cara. Não é? Jesus está falando sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça e o seu amor. E o efeito daquele discurso é tão profundo naqueles homens que o nosso texto começa com eles saindo, fazendo um plano. Não é? E qual é o plano que eles criam? É um plano, para começar, interessante, porque é um plano que junta dois grupos que eram completamente antagônicos. É uma aliança inusitada que surge aí. Você reparou que a gente falou aí do texto dos discípulos, dos fariseus e dos herodianos. Não custa lembrar, os fariseus eram aquela elite religiosa que dominava tanto religiosa quanto politicamente Jerusalém e Israel naquele momento. E muitos deles, lamentavelmente, eram corruptos. Jesus vai ter vários embates com esses homens, que deveriam guardar a fé, guardar a religião, mas infelizmente muitos deles não faziam isso. O outro grupo é o grupo dos herodianos, que o nome já está dizendo, né, a quem eles seguiam, eram os seguidores do Herodes. Herodes, gente, era o poderoso de Roma o poderoso de Jerusalém naquele momento da história, era quem dominava politicamente, e o poder dele vinha diretamente de Roma. Você sabe que Roma era a senhora do mundo conhecido ali naquela época, inclusive sobre Israel. Então, assim, os fariseus queriam a libertação de Israel dos romanos.
Os herodianos queriam manter Jerusalém sob o poderio de Roma. Ou seja, eram interesses antagônicos. Mas aquela história do inimigo, do meu inimigo é meu amigo, ela se realiza aqui. Eles se unem contra Jesus. Ou seja, como diz o C.S. Lewis, não é possível ficarmos indiferentes diante de Cristo. E eles têm, assim, um plano interessante. Você reparou? Né? Um plano perfeito. Tinha tudo para dar certo. Eles chegam diante de Jesus, primeiro com um elogio, que, embora hipócrita, né, a intenção deles é falsa, mas o que eles dizem é real. Eles falam, o Senhor é o mestre, o Senhor não se importa com a aparência, o Senhor julga com justiça, sabemos que o Senhor é verdadeiro e tudo mais, um grande elogio. Para um ouvido um pouco mais desatento, né, um ouvido um pouco mais volúvel, digamos assim, já era, ia cair naquela pilha. Louvado seja Deus que os ouvidos de Jesus não são assim, porque logo após o elogio vem a fraude dita, né, expressa, a armadilha. Mas diz pra gente, Jesus, tem que pagar imposto ou não? É lícito pagar o tributo a César ou não? E por que aparentemente é uma armadilha perfeita? Porque qualquer resposta que Jesus desse, ele incorreria em erro. Se ele dissesse que sim, não, tem que pagar, não tem jeito, tem que pagar, é um imposto, está instituído, tem que pagar. Jesus seria acusado de colaborar com os romanos, contra os judeus. Era o problema dos publicanos, por exemplo. Não apenas esse, o problema dos publicanos era a corrupção, sobretudo, mas era basicamente esse o problema deles também. Então, se ele dissesse sim, ele seria acusado de colaborar com os romanos. Se ele dissesse que não tem que pagar nada de tributo para César, temos que buscar libertação, imediatamente ele seria acusado de insurreição, de sedição, de incitar o povo a desobedecer aos romanos. Aliás, é essa exatamente a acusação que os judeus fazem contra o Pôncio Pilatos. Se você não fizer nada contra Jesus, você vai ser acusado de inimigo de Roma. Ou ele poderia dizer, não sei, né, Joab? Ele podia dizer, olha, gente, não sei responder essa pergunta não, vou passar. Vamos ver isso aí num outro momento, sábado a gente se encontra, vamos estar vendo isso aí, a gente se fala pelo WhatsApp, a gente combina uma hora, bem carioca, para poder conversar sobre essa questão. Gente, se ele dissesse isso, obviamente ele seria acusado de um rabino medíocre. Como é que ele não sabe responder uma questão objetiva que nós estamos colocando diante dele aqui? Ou seja, gente, tinha tudo para ser a armadilha perfeita. Mas eles não contavam com como diria, perdão, mas faz parte da minha cultura, o pessoal já está até rindo, não contavam com a astúcia de Jesus, já diria o Chapolin Colorado, Jesus traz uma resposta ali fantástica. Eu gosto muito da versão de A Mensagem. A Mensagem é uma paráfrase bíblica que a gente está sempre compartilhando aqui. Ele traduz assim, o reverendo Eugene Peterson. Vem cá, qual é a razão desse joguinho aí de vocês? Por que vocês estão tentando me pegar nessa armadilha? Traz para mim uma moeda aí, por favor. Deixa eu ver essa moeda. Entregaram para ele uma moeda de prata. Quem é que está aparecendo nessa moeda aqui? Qual é o nome que está gravado nela? É César. Então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. Não é, em absoluto, de se estranhar. Por que eles foram embora? Eles ficaram sem palavras. Eles não tinham o que dizer. E eles estavam muito mais decepcionados, é óbvio, com eles mesmos. Nós não fomos capazes, mais uma vez, de fazer esse homem incorrer em erro. Por quê? Aqueles homens foram confrontados com a realidade de que existem algumas coisas que nós devemos a César. Mas existem também algumas coisas que nós devemos a Deus. Então, assim, qual é o significado dessa resposta de Jesus?
O que ele está querendo dizer com isso? E claro, né, o que isso tem a ver comigo e com você hoje? O que isso tem a ver comigo e com você hoje, que mora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Botafogo, em qualquer lugar do nosso tempo hoje? E eu quero começar pensando sobre isso, primeiro de forma negativa, não é? O que Jesus não está fazendo aqui? Esse é um primeiro ponto aqui. O que Jesus não está fazendo? O que Jesus não está fazendo, meus irmãos, é dividindo o mundo. Ele não está fazendo isso. Ele não está dizendo que existe um mundo que é de César e existe um mundo que é de Deus. Ele não está fazendo isso, eu insisto, porque esse é um erro muito comum que nós, enquanto igreja, temos cometido ao longo da história. A gente está dividindo o mundo. A gente faz isso, na verdade, há muito tempo. A gente fala de um mundo que é espiritual. A gente fala da nossa vida, a gente fala da nossa vida pessoal, da nossa vida espiritual, da nossa vida profissional, como se fossem instâncias diferentes. Como se fosse possível chegar aqui à igreja, e com todo o perdão, eu já fiz isso muitas vezes, não é? E deixar os meus problemas lá fora. Esquecer que eu tenho dificuldades, que eu tenho conta para pagar, que eu tenho relatório para entregar, que eu tenho obrigações a cumprir. Não, entrei por aquelas portas, agora eu só vou cuidar da minha vida espiritual. Não existe isso. Porque essa dicotomia, essa diferença, vai gerar pensamentos como este. Como esse que eu acabei de citar agora. Não é? Gente que vai dizer coisas desse tipo aqui, ó. Diego, olha só, a minha preocupação é espiritual. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Eu oro todos os dias de manhã e de noite. Entrego o meu dízimo religiosamente. Todos os domingos eu estou na igreja. Eu sei que fazendo isso, Deus vai me dar tudo o que eu preciso. Deus vai fazer por mim tudo o que eu quero. Ele vai atender as minhas orações. Por quê? Porque eu estou cumprindo o meu papel. A minha vida religiosa está a pleno vapor. Então, assim, essas coisas de eleição, guerra, notícia, jornal, eu não me preocupo com isso. Diego, sabe o que é? É que eu trabalho muito. Eu não tenho tempo, não é, para a igreja, para servir a Deus, na verdade. Eu estou esperando me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Porque aí eu vou ter um tempo mais tranquilo, não é? E aí o meu trabalho não vai me atrapalhar, como me atrapalha hoje, para eu servir a Deus. Eu consigo me fazer entender? Que esse tipo de discurso não é um discurso bíblico, porque ele é um discurso que está dividindo o nosso mundo, está transformando a nossa realidade em instâncias diferentes, e na Bíblia a gente não vê isso. Não tem essa divisão de espiritual, material, profissional, não tem. A nossa vida na Bíblia, ela é integral. Jesus vai falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é semelhante a um fermento. Eu não sou um bom cozinheiro, mas eu sei um pouquinho do que o fermento faz. Depois que o bolo fica pronto, você consegue identificar o fermento? Você consegue dizer que nessa fatia tem 23, não sei quanto por cento de fermento? Você não consegue, porque o fermento ele faz o que com a massa? Ele se mistura. Ele se mistura. E isso é o reino de Deus. Ele passa a integrar a massa. Eu falei agora há pouco e vou repetir. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Da mesma maneira, o sal se mistura com aquilo que ele se propõe a temperar. Então é óbvio. O que Jesus está mostrando aqui para a gente? Ele está mostrando para a gente que seja na empresa, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, quando eu contrato um funcionário, quando eu demito um funcionário, eu estou sendo ali tão espiritual, ou pelo menos eu deveria ser, quanto quando eu estou aqui na igreja orando por missões. Diante de Deus não tem diferença. Quando eu estou lá no meu trabalho, não é? E eu posso fazer sim do meu trabalho um meio de comunicar a minha fé.
E eu não estou falando de abrir a Bíblia todos os dias e fazer uma oração e pregar para os meus funcionários, para os meus colegas de trabalho, bater na porta do meu chefe e falar: você é endemoniado! Imagina isso, né? Ele vai te jogar pela janela. Não é isso. Mas isso tem a ver com a maneira como você se comporta, com a maneira como você fala, com a maneira como você ouve, com a maneira como você cumpre as suas obrigações. Porque todos nós somos pagos para fazer um determinado tipo de trabalho. E se eu não faço, eu estou defraudando a minha empresa, o meu chefe, e isso é um testemunho. E às vezes a gente não se atenta para isso. E aí a gente fala que o trabalho atrapalha a gente a testemunhar do Evangelho. Eu esqueço que Deus está comigo na minha casa quando eu sento no sofá com o Davi, com o João, para assistir Harry Potter pela 18ª vez. Para cantar as músicas da Moana, do Encanto, do Up, Altas Aventuras, e por aí vai. Tanto quanto antes de dormir, ao acordar, quando a gente vai comer, quando surge um problema, eu sento com eles e oro com eles, e a gente fala com Deus sobre o problema que a gente está vivendo. Não há divergência. Por quê? Porque o nosso mundo é integral. Jesus não está dividindo, dizendo que existe um mundo que pertence a César e um mundo que pertence a Deus. Aliás, gente, para não ficar só nas minhas palavras, nesse sentido, Jesus faz uma oração poderosa nessa direção. Ele fala com o Pai assim: não peço que os tires de onde? Do mundo, mas que os proteja do mal. Aqui há um sinal para a gente sobre isso, sobre o que Jesus está falando, sobre dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O próprio Cristo, meu irmão e minha irmã, ele implodiu qualquer tipo de perspectiva de divisão de mundo quando ele encarnou. Quando ele encarna, qualquer proposta que divide o nosso mundo cai por terra, porque ele literalmente se faz carne. Enquanto os judeus esperavam um super-herói como Messias, um super-rei, um super-soldado, Deus envia um menino, bebê, nascido no meio do nada, filho de um casal de quem ninguém esperava absolutamente coisa alguma. Enquanto os gregos, os bárbaros, esperavam um sábio, um filósofo, um orador, Deus envia um carpinteiro, judeu, que morre de forma humilhante numa cruz. Por quê? Porque Deus pensa um pouquinho diferente da gente. Jesus nasce, come, dorme, chora, sangra, beija, bebe, cresce, aprende, apanha, morre. Por quê? Porque não tem divisão no mundo que a gente vive. E ele ressuscita, ele vence a morte, tudo isso para a glória de Deus. Então, a gente já começa a tirar algumas lições práticas aqui, né? Primeiro, é uma pergunta para mim e para você. Como que a gente está lidando com isso hoje na nossa vida? Será que a gente está dividindo o nosso mundo, não é? Será que a nossa fé faz diferença aqui hoje, no domingo, que a gente reserva esse espaço na agenda, e a gente está aqui, a gente ora, a gente se concentra, pede a Deus e tal, mas saindo daqui aí é outra história, Diego. Aí você não sabe o contexto que eu vivo, Diego, você não sabe e tal. Será, meu irmão, que é assim? Porque não é assim que Jesus nos ensina, não é? Qual tem sido o meu discurso e a minha prática? Será que o Evangelho, de fato, está sendo um fermento na minha vida? Misturado nas minhas questões? Será que eu, de fato, estou sendo sal da terra e luz do mundo, na minha casa, no meu trabalho, na minha relação com os meus amigos? Não é? Será que o meu mundo está dividido ou será que ele está integrado? Isso é algo que eu preciso colocar diante de Deus. E é algo que só você pode fazer. É claro que a gente pode se ajudar.
Se você tem enfrentado dificuldades com isso, esse é o tempo de refletir, de buscar ajuda. Diego, não sei como fazer. A gente senta junto, ora, conversa, pensa. Nós não podemos nos conformar com isso, de que existem áreas da minha vida que Jesus não tem acesso. Existem realidades do meu dia a dia que o Evangelho não entrou. Porque, repito, insisto, isso não é o que Jesus faz. E como eu falei agora há pouco, uma segunda reflexão aqui para a gente é que Deus está falando, através de Cristo, que existem algumas coisas no nosso mundo que pertencem a César. É mais ou menos isso que ele diz, não é? Dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E a pergunta, claro, não é? O que é de César? O que é de César que eu tenho que dar para ele? O que Jesus está falando com essa proposição aqui? Existe aliás, várias, né? Mas uma resposta mais curta, mais objetiva é a seguinte, e aí eu pedi ajuda lá para o nosso amigo William Hendrickson. Ele fala isso de forma muito sucinta, comentarista bíblico. Honrar a Deus não significa desonrar o imperador. Logo, eu posso dar a César o que é de César. Tem a ver também, por exemplo, com pagar impostos, pelos privilégios de uma sociedade relativamente ordeira, que vai incluir proteção policial, boas estradas, tribunais e etc. Então, assim, de forma muito simples, muito objetiva. A gente mora num mundo, num planeta, num país que é movido pelos impostos, que nos ajudam de uma maneira. Podemos questionar como eles são gastos, como eles são investidos e tal, e isso tem a ver com o que eu vou continuar a falar aqui. Porque de forma mais abrangente, não é, dar a César o que é de César tem a ver, por exemplo, com respeitar as estruturas da sociedade que a gente vive. Lembrar que eu e você temos responsabilidade com o mundo à nossa volta. Eu tenho um CPF, eu tenho um título de eleitor, eu tenho um RG, uma identidade. Então, o César aqui tem a ver com o mundo que a gente vive, com toda a sua riqueza e a sua complexidade, tem a ver com a pátria, tem a ver com o Estado, tem a ver com o município, com a cidade, tem a ver com o condomínio, tem a ver com isso. César tem a ver com o meu trabalho, com o meu emprego, com o esporte que eu pratico, com o meu hobby, tem a ver com crossfit, tem a ver com vôlei, tem a ver com ciclismo, tem a ver com videogame, tem a ver com a Carla Madeira, tem a ver com eu trabalhar lá na ONU, em Nova York, tem a ver com fazer mestrado na Espanha, tem a ver com eu cuidar das crianças na piscina, da academia, tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com a minha casa, com a minha família, com os meus amigos, ou seja, abrangendo um pouco mais aqui esse conceito, tem a ver com o tempo que eu gasto e com o que eu gasto. Com o meu dinheiro que eu gasto e com o que eu gasto. E claro, fala também da minha perspectiva política. É óbvio que fala sobre a minha perspectiva política. Fala como eu vejo a melhor maneira de resolver as coisas do meu país, da minha cidade, do mundo que eu vivo, e eu preciso refletir sobre isso. Refletir em quem eu voto e por que eu voto e acompanhar o meu candidato e apoiá-lo se eu achar que ele é competente para fazer aquilo que eu entendo que precisa ser feito, e aí eu sigo ele por causa disso e cobro ele por causa disso, seja até mesmo eu me tornando um agente político. Se eu entender que essa é a minha vocação, que essa também é a minha maneira de servir a Deus. Porque desde Adão e Eva, gente, desde Adão e Eva, nós atuamos politicamente no mundo que a gente vive. Você lembra que Adão e Eva é chamado para administrar o quê? O jardim. E administra bem? Você lembra que Daniel, ele é chamado para administrar a Babilônia. Você lembra que José é chamado para administrar o Egito. Aí você avança um pouco mais, além de tantos juízes, profetas e reis, você avança mais um pouco na história, você vai ter figuras como o William Wilberforce. Já ouviu falar do William Wilberforce? Dá um Google depois. Esse homem atuou na Inglaterra simplesmente, gente, para abolir a escravidão.
E você sabe que o Império Inglês era aquele império onde o sol não se punha. E ele atua de forma determinante para abolir a escravidão. Não apenas ele, mas você vai pegar um cara chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda. Foram homens que, com os seus valores cristãos, salgaram, serviram a Deus através do seu trabalho. Eu estava pesquisando sobre isso, a gente tem figuras modernas importantíssimas. Você pega o arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, anglicano. Às vezes o pessoal se esquece. Só fala que ele é arcebispo. Você vai ler o jornal, vai ver, é arcebispo, anglicano. Só estou pontuando aqui porque, lamentavelmente, isso às vezes acontece. Rainha Elizabeth II, anglicana, escreveu um livro para falar sobre a relação dela com Deus. Angela Merkel, durante muito tempo conhecida como a mulher mais poderosa do mundo. Chanceler da Alemanha, que lá na Alemanha é o cargo equivalente a primeiro-ministro. Luterana, filha de pastor. Mais de uma vez nos seus discursos falou sobre a sua fé em Deus e de como a sua fé em Deus contribuiu para o seu trabalho. E nós podemos criticá-la, é claro, ela não é perfeita. O fato aqui é pessoas que não viram impedimento algum da sua fé se envolver na sua atuação, inclusive política. Por quê? Deram a César o que era de César, buscaram dar, pelo menos, e deram a Deus o que é de Deus. E aí, para a gente caminhar para o final, pode ser que você esteja se perguntando aí, mas Diego, se dá a César, é isso aí tudo que você falou? Não sobrou muita coisa para Deus, né? Se tem a ver com o meu trabalho, não é? Com os meus amigos, com a minha família, né? E aí, sobrou o que para Deus? Não é? Lê do engano. Porque o reverendo já matou ali já. Pergunto, meu irmão, existe alguma coisa que não pertença a Deus? Existe alguma realidade na minha vida e na sua que esteja distante de Deus? Existe? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pois nele nos vivemos, nos movemos e existimos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus! A questão, meu irmão e minha irmã, de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, tem a ver com compreender que toda a minha realidade é vivida diante de Deus. Toda a minha realidade é vivida diante de Deus e muitas vezes a gente falha nisso. A gente falha nisso. E aí quando eu penso na minha família, nas minhas relações, eu caso para a glória de Deus. Eu fico solteiro, se essa é a minha intenção, para a glória de Deus. Eu faço amor com a minha esposa, você faz amor com o seu marido para a glória de Deus. Da mesma maneira que você faz compras, lava banheiro, lava a louça, passa, conserta a tomada, troca a lâmpada, faz obra na casa, estuda a lição do colégio com o seu filho para a glória de Deus. Eu vou trabalhar, e aí no meu trabalho, eu monto, eu desmonto, eu asso, eu cozinho, eu julgo, eu dou sentença, eu administro, eu prendo, eu solto, eu prego, eu ensino, eu conserto, eu vendo, eu financio, eu faço tudo para a glória de Deus.
Com os meus amigos, eu os cultivo, eu os preservo. Eu me relaciono com eles, eu sou corrigido por eles, eu sou aconselhado por eles, eu sou consolado por eles para a glória de Deus. Na minha atuação política, eu faço aquilo que Deus me chama para fazer para a glória de Deus. Na igreja, eu faço tudo isso para a glória de Deus. A pergunta que eu preciso fazer é: eu tenho essa convicção? Eu tenho essa convicção, porque veja, as notícias elas não vão parar de chegar. As notícias, meu Deus, o porta-aviões, não sei o que, foi para lá e veio para cá e tal. As notícias não vão parar de chegar. E eu preciso ter essa convicção, de que seja lá, seja aqui, Deus é o Senhor da realidade. E aí eu vou começar a aprender o que é dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.